Oi, meu nome é Amanda, eu sou formada em jornalismo pela Unicarioca e no meu TCC eu fiz um trabalho sobre o universo geek na indústria cinematográfica. Meu nome é Bia Santiago, eu sou formada em jornalismo pela Unicarioca e eu fiz o documentário Super-Humanos: A Origem. Então, inicialmente a gente pensou em fazer monografia, mas monografia não pode ser feita em dupla. Que era o que nós achávamos que se enquadrava mais no perfil do trabalho. Mas a gente fez um documentário porque a gente falou assim, não, isso se encaixa em um produto audiovisual. Então foi o que mais se adequou com o nosso trabalho. A história do nosso tema é bem, vamos dizer assim, engraçada, porque ela foi de acordo com a faculdade. Não teve um período da faculdade que a gente não fez algum trabalho relacionado a Marvel e a DC, de alguma forma. Então, quando a gente estava pensando nos temas, nos possíveis temas para o nosso TCC, parecia um pouquinho injusto a gente, do nada, pensar em alguma coisa que fosse extremamente séria ou que fosse completamente fora desse formato. Por que não fazer sobre a Marvel e a DC? Então, foi daí que surgiu essa ideia de fazer, vamos estudar o cinema, vamos estudar por que os nerds estão na moda e decidimos fazer sobre esse tema. A gente usou as câmeras da faculdade e as lapelas da faculdade. A gente usou uma 70D, uma 5D, usamos uma T5 e uma T5i. E uma Nikon também. Nós usamos aparelhos emprestados de amigos, nós usamos as câmeras dos nossos amigos que estavam fazendo TCC ao mesmo tempo que a gente, todo mundo se deu uma ajudada. Para captar as entrevistas, as filmagens, as nossas filmagens e todas as outras coisas relacionadas à imagem do documentário. Alguns dos nossos entrevistados a gente conseguiu através da pesquisa do Google. Escolhemos essas pessoas através das perguntas que nós fizemos lá. E aí elas responderam, solicitaram participar, aceitaram participar. A gente queria entrar numa parte de representatividade, que a gente queria encontrar pessoas que se identificassem com personagens que fossem dessa representatividade. Nós queríamos pessoas que se identificassem com a Mulher Maravilha, nós queríamos mulheres que se identificassem com a Mulher Maravilha, nós queríamos pessoas negras que se identificassem com Pantera Negra, porque Pantera Negra estava saindo na época, ou estava para ser lançado na época. E aí a gente destrinchou essas pessoas e decidimos alguns personagens para compor a história do nosso documentário. A gente queria entrevistar algum dublador que já fosse conhecido e que já estivesse trabalhando no universo ou da Marvel ou da DC durante muito tempo. Uma fonte que nós queríamos muito e a gente correu atrás durante praticamente o TCC inteiro e deixamos, vamos dizer assim, na última esperança, foi o Guilherme Briggs, que é o dublador de vários personagens. Só que a gente não conseguiu uma entrevista com ele, a gente não conseguiu casar horário. Por um lado decepcionante, mas por outro foi muito importante porque nós conseguimos um outro personagem muito fantástico que preencheu completamente o nosso documentário, que foi o Whirley Contrefair, que é o dublador do Homem-Aranha. A gente conseguiu que ele enviasse vídeos pra gente, respondendo as nossas perguntas, por mais que a gente não tenha conseguido encontrar com ele. Muito de última hora, faltando, acho que 3 dias para o prazo final de entregar o documentário finalizado, ele enviou os vídeos pra gente. A gente estava mega sem final pro documentário e foram os vídeos dele que finalizaram o nosso trabalho. A maior dificuldade foi tempo, eu acho. Tanto meu e da Bia, pra gente conseguir trabalhar junto, quanto de nós duas com os entrevistados. Pode ser meio clichê, mas foi a coisa mais difícil que a gente encontrou pelo caminho. Além de fonte que não podia ser entrevistada por algum motivo, ou questão de equipamento que a gente corria e não pode usar hoje ou não. Depois de um tempo a gente percebeu que talvez não fosse necessário estar as duas juntas para fazer uma entrevista, ou talvez não fosse necessário estar as duas juntas para escrever
o memorial completo, a gente podia estar só mandando uma para outra. E foi uma coisa que a gente foi superando com o tempo. É questão de locação também, mas eu acho que a maior dificuldade foi finalizar esse TCC e acho que no final deu certo. A melhor coisa que aconteceu foi o 10. Vê-lo pronto. Ver o nosso material que a gente correu atrás por meses ali e ter os nossos personagens, os nossos heróis naquela tela e ver o resultado de tudo que a gente pensou, de coisas que saíram das nossas cabeças e ver aquilo pronto foi, eu acho que a melhor coisa que aconteceu desse documentário. Provar que falar sobre super-herói não é coisa de criança, porque era uma das coisas que a gente estava tentando provar no documentário. Para esse TCC ficar pronto, além dos nossos esforços, a gente teve a orientação de pessoas muito importantes. Jean-Pierre foi o nosso orientador pela parte cinematográfica do trabalho e a gente agradece muito a ele por isso. Quero agradecer a professora Jaqueline Sobral, que foi uma excelente professora durante toda a faculdade, não só no nosso TCC. A Jaqueline ajudou a gente em toda a parte jornalística, a escolher as perguntas, a selecionar que tipo de entrevistado a gente ia querer, o que a gente queria cortar do documentário. Então a gente agradece muito a ela por isso, porque ela foi maravilhosa em todos os meses que a gente trabalhou nesse trabalho. E quero agradecer muito, muito ao Michel Servola, que foi a pessoa que me orientou demais, orientou a nós duas. A gente diz que ele foi o nosso orientador bônus. Em relação à filmagem, em relação à edição, em relação a como a gente montava alguma coisa, uma coisa que a gente tinha dúvida, ele ajudava a esclarecer. Na parte de acalmar a gente em muitas horas, falando que ia ficar tudo bem, que a gente ia passar por essa fase e ele estava muito mais do que certo. Então eu quero agradecer essas pessoas e o Michel foi essencial para esse trabalho ficar pronto. Eu acho que eu não queria agradecer também só aos nossos orientadores, eu acho que o trabalho foi uma coisa conjunta de todo mundo que estava fazendo o TCC ao mesmo tempo, todo mundo se deu a mão e se ajudou. Tava todo mundo meio que passando pela mesma coisa junto, então acho que todo mundo merece um pouco de agradecimento. Gostaria que vocês assistissem o nosso documentário Super-Humanos: A Origem no canal da Academia Audiovisual. Ele já está disponível aqui no site, então por favor assistam. E eu espero que vocês gostem do nosso trabalho, que foi tão legal de fazer e foi tão gratificante de fazer. Compartilhem e amem super-heróis tanto quanto a gente amou fazer esse documentário.